Graças a Deus, mais uma mensagem. E a mensagem de hoje é um título bem forte que diz assim, um mundo surdo. Tá? Vamos ver um texto aqui de Marcos, capítulo 7, versículo 31. O milagre de Jesus, e a gente vai tirar bastante coisa aqui a respeito desse título que eu falei, o mundo surdo. Marcos 7, 31 diz assim, a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Pessoal, outro texto maravilhoso da palavra de Deus, lembrando que isso daqui não é conto de fadas, não é lenda, é uma história real com personagens reais, com milagres reais, feito por um Deus de verdade, né? Real e poderoso, mas que andou entre nós simples e humilde. Então, algumas lições desse texto aqui que a gente pode tirar. Então, a primeira lição que eu tirei é o seguinte, a pessoa que é surda mal pode falar. Preste atenção, isso daqui é muito importante, porque toda pessoa que é surda, ela vai ter dificuldade para falar, tá bom? Pois, para a gente aprender a falar bem, a gente precisa escutar bem. Então, quem já trabalhou com surdo sabe que se a pessoa é surda, automaticamente ela é muda, ou ela vai ter dificuldade muito grande para falar, porque a gente precisa escutar para falar. Então, pessoal, aqui a gente já tem uma lição profunda, tá? Já tem uma lição profunda para a tua vida e para a minha vida. Ou seja, se você quer falar bem sobre qualquer assunto, você precisa saber escutar. Porque se você não sabe escutar, você não vai saber falar, né? Eu não quero citar nomes, mas você que vive aí, que observa o mundo, geralmente fica claro que pessoas que não sabem escutar ninguém, pessoas que têm somente a sua opinião como única, são péssimos oradores, péssimos conselheiros, pessoas que falam mal, tá? Falam bem mal, e eu estou falando aqui de diversos assuntos. Então, pessoal, a primeira lição é essa, pessoal, você quer falar bem, porque não adianta só falar, a gente tem que saber falar bem, a gente precisa saber escutar. E o título da mensagem é o que? É um mundo surdo, porque a gente está vivendo uma etapa do nosso mundo que nunca se falou tanto e nunca se escutou tão pouco. Meu Deus do céu, ninguém escuta ninguém. A gente está vivendo num mundo onde todo mundo fala, não somente com a boca, mas fala com os dedos, fala sobre tudo, mas escutar, como é difícil alguém escutar, até porque para escutar requer esforço, pessoal, não é assim. Escutar não é somente ficar parado escutando a pessoa, não, é todo um exercício mental que tu precisa primeiro tirar as tuas autodefesas, até para te saber entender o que a pessoa está falando. Porque o que acontece no nosso mundo de hoje é que tu está falando uma coisa e a pessoa, em vez de estar te escutando, ela já está bolando argumentos contra ti. Tá? Ela já faz uma autoimagem de ti antes de conhecer. Então ela já pensa assim, tá? Se ele é a pessoa que eu conheço, é mais ou menos isso, então eu já sei que ele vai falar. E aí, enquanto está falando, a pessoa já está bolando argumentos contrários, sem te escutar primeiro. É isso que está acontecendo no nosso mundo, é por isso que o título da mensagem é um mundo surdo, é por isso que cada vez mais a gente precisa de um milagre de Deus curando o ouvido da nossa humanidade, do ser humano que está cada vez mais fechado. Então a primeira lição
primeira lição que a gente tira daqui é que se você quer falar bem, se você quer falar bem, ser curado da mudez, né, que a gente tem vivido aí, escuta bastante, saiba escutar, porque se a gente não escuta bem, a gente não vai saber falar bem. Bom, a segunda lição interessante aqui da própria anatomia, né, é que a gente tem um ouvido em cada lado da nossa cabeça, né? Seja parando para... Acho que todo mundo já reparou isso, né? A gente não nasceu com um ouvido aqui na frente, até podia ser que nem um celular, né? Tem um ouvidão aqui na frente. Ia ficar feio, mas sei lá. Mas por quê? Para mim que nada que Deus faz é por acaso, inclusive o corpo humano também não. Ou seja, se a gente tem um ouvido em cada lado do cérebro, da cabeça, eu acho que a lição que Deus queria dizer para nós era o seguinte, olha, escuta sempre os dois lados, escuta sempre dois lados da história. Por isso que a gente não tem um ouvido na frente da testa, por isso que a gente tem um ouvido em cada lado do cérebro, em cada lado da cabeça, porque a gente precisa escutar os dois lados sempre, até para a gente poder ter uma avaliação um pouco mais correta da situação, né? Tem aquele ditado que diz como é que é, existe uma versão, depois existe a outra versão e geralmente existe a verdade que muitas vezes não tem nada a ver nem com uma versão nem com a outra. Então se a gente escuta somente uma versão, dificilmente a gente vai ter uma ideia correta da verdade. Então a segunda lição que Deus nos dá para a gente poder falar bem é que a gente precisa sempre escutar dois lados da história. E é interessante que olha como a Bíblia é maravilhosa, que a Bíblia diz assim em Provérbios 11, 14, diz assim, ó, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olha só. E Provérbios 15, 22, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então, pessoal, a Bíblia ela não é a favor da pessoa que decide tudo sozinho, que pensa tudo por si mesmo, que sabe tudo sobre todas as coisas do si, do próprio ser. Não, para aí. Na multidão de conselheiros está a sabedoria, né? Claro que a gente tem que saber se aconselhar também, não vai se aconselhar com qualquer pessoa aí, que daí às vezes tu vai te dar mal. Por isso que fala multidão, porque tu tem que escutar várias pessoas e vários lados. E eu estava vendo que aqui, ó, 1 Reis 4, diz assim, ó, Zabude, é um nome, né? Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aqui está falando do conselheiro pessoal do rei Salomão, que era a pessoa, segundo a Bíblia, mais sábia da história. Então, se a pessoa mais sábia da história tinha um conselheiro pessoal, e a gente vê que ele tinha outros conselheiros, o que sobra para nós? O que sobra para nós não escutar os outros ou achar que sabemos de tudo a respeito de tudo? Então, se a gente tem dois ouvidos e uma boca, é sinal bem claro que a gente deve escutar bem mais antes de falar. E talvez o problema do nosso mundo seja esse. Temos falado muito e escutado pouco. E pessoal, algumas lições práticas agora que eu queria tirar para nós. Estava vendo várias mensagens sobre esse texto de Marcos e eu vi uma mensagem da professora Karen Vondrasek, que foi minha professora em Porto Alegre, excelente psicóloga. E ela citou 3 pontos aqui que a gente precisa escutar mais, que eu achei muito interessante. Ela diz assim, ó, primeiro, quem não temos escutado em nossa sociedade? Olha só que interessante. Quem não temos escutado em nossa sociedade? O título é Um Mundo Surdo. Então, quem é que a gente não tem escutado na nossa sociedade? Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. É incrível a sabedoria de um homem desse. E o pessoal fala que a gente está evoluindo, não sei para onde, tá? Mas sejam prontos para ouvir,
tardios para falar e tardios para se irar. E é triste que a gente está fazendo completamente o oposto. A gente está sendo tardio para ouvir, pronto para falar e mais rápido ainda para se irar. Então calma, vamos fazer a ordem certa aqui, tá? Pronto para ouvir, primeiro escuta, espera, depois tu fala e por último tu se ira, não ao contrário. Aí ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem, aqui religião no bom sentido da palavra, né? Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Pessoal, quem são os necessitados em nosso mundo que temos deixado de escutar? Para o povo de Israel, tá? E quando a gente vê a lei de Deus ali, que é maravilhosa, órfãos e viúvos eram as pessoas que mais precisavam de ajuda na sociedade. Então, era uma forma de dizer assim, ó, o mais necessitado é o órfão e a viúva. Era meio que um refrão, tá? Que dizia assim: a gente precisa escutar os necessitados, porque é injustiça deixar um órfão e uma viúva sem cuidado. Então a lei de Deus previa esse cuidado, maravilhosa lei de Deus que previa já um cuidado sobre o órfão e a viúva e as pessoas necessitadas da sociedade. Então, quem é que a gente não tem escutado na nossa sociedade? É uma boa pergunta que a gente podia começar a se fazer como igreja, porque a igreja devia influenciar e mudar a sociedade. Tá? Eu não estou dizendo aqui das pessoas que querem se aproveitar da boa vontade dos outros, que há muitos. E mais uma vez, até para ajudar outros, preste atenção, a gente precisa escutar bem aqueles que já tentaram ajudar, para não cometer os mesmos erros. Se você quiser ajudar outros, glória a Deus por isso, porque isso é uma atitude nobre, cristã e que está precisando. Agora, um conselho: escuta bem quem já tentou ajudar, porque muitas pessoas tentando ajudar acabaram se frustrando porque ajudaram da maneira errada. Então, até para ajudar os outros, a gente tem que escutar primeiro. Para tudo, a gente tem que escutar. Pessoal, agora, se a gente continuar vivendo numa sociedade onde cada vez mais ricos ficarão mais ricos e mais pobres ficarão mais pobres, como está acontecendo na América Latina, infelizmente, não vai terminar bem. E olha aqui, por favor, quando eu falo de ajudar os outros, tá? De essa diferença injusta de classe social, eu não penso que eu sou comunista, não pensa que eu sou socialista, porque eu não sou comunista, eu não sou socialista. Algumas pessoas até já me perguntaram: pastor, tu fala muitas coisas aí sobre justiça social, tu é comunista? Eu não sou, até porque eu não tem nada a ver com comunista, odeio o comunismo que ele fez, até tinha boa intenção, mas não é assim que se faz. Agora, eu sou totalmente contra também o capitalismo selvagem, que tem gerado esse abismo social na nossa América Latina aqui, que tem construído basta ver, e não vai terminar bem se a gente continuar nesse ritmo. E eu creio que a igreja podia fazer alguma coisa em relação a isso. Não sei o que, mas começar a orar para que essa injustiça acabasse seria bom. Então, não sou comunista, mas também não sou a favor do capitalismo selvagem. Acredito que existe um meio caminho de pessoas de bem que querem trabalhar, querem viver bem, mas o seu anseio melhor não é somente ficar rico, e sim ver todo mundo um pouco melhor, podendo ajudar os outros da maneira certa. Tá bom? Mas eu acho que a gente precisa começar a escutar mais quem a gente não tem escutado na nossa sociedade. E pessoal, depois que eu terminei esse ponto, me lembrei também que muitas vezes a gente não tem escutado nem a nossa esposa, tá bom? A nossa sociedade hoje está tão louca que a gente não escuta a esposa, a gente não escuta os filhos. Nunca uma geração, eu acho, que ficou com esse abismo tão grande de comunicação entre pais e filhos como a nossa, tá? E marido que não escuta esposa, esposa que não escuta marido. Então, antes de a gente pensar em escutar a sociedade, vamos começar a pensar se a gente tem escutado a nossa esposa, ou o nosso marido, ou nossos filhos. Porque a humanidade sempre passou
a comunicação de uma para outra sempre criou um vínculo muito grande e está se perdendo isso. Então a gente está vivendo um mundo tão surdo que a gente não escuta mais nem a esposa, nem o marido, nem os filhos. E a gente não escuta mais ninguém, tá bom? Então, quem não temos escutado em nossa sociedade? Uma boa pergunta. Segundo, que essa psicóloga falou aqui maravilhosamente bem, a Karen, mais uma vez, Von Drasek, que merece todo o título aqui. O que não temos escutado em nós? Olha só, pessoal, eu não quero ser muito psicológico, porque eu não sou psicólogo, porque eu não sou... Mas, vamos ser sinceros, o nosso corpo, as emoções dão sinais do que está acontecendo em nosso interior. Eu escutei uma frase uma vez que chamou muito a minha atenção, que diz assim, não sei se era bem assim, mas você vai entender, que diz assim: o que não fala a boca adoece a alma. Ou seja, muitas vezes a gente guarda frustrações, guarda coisas dentro de nós que a gente não consegue tratar ou tem medo de tratar, e acaba estourando às vezes em doenças. Isso daí, basta tu escutar uma palestra sobre psicologia que tu vai entender muitas coisas aí. Então, assim, eu não quero ser radical, não estou dizendo que toda doença física é consequência de doenças emocionais, não, porque tem muito a ver com a genética, com a parte hereditária, com os teus hábitos alimentares, a gente sabe de tudo isso. Agora, tem coisas lá na nossa alma, nas nossas emoções, que se a gente não tratar, pode gerar problema profundo, tanto no nosso corpo físico, como em doenças emocionais, como depressão, ansiedade e tantas outras coisas mais. Então a gente precisa saber escutar até a nós mesmos, coisas que a gente nem isso está fazendo. Nosso mundo está tão louco, está tão... Mesmo essa pandemia, em vez de trazer calma, trouxe um distúrbio mental e emocional que mostra que a gente não consegue nem ficar sozinhos mais. Para ver o nível que a gente está de estresse. E a Bíblia também fala algo muito interessante sobre isso, Salmo 32, 3. Olha o que diz aqui, Enquanto eu me calei, olha o que o salmista está falando, Davi. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos noite e dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos noite e dia. Então aqui a gente tem uma clara referência de uma pessoa que tinha um problema espiritual, tá? E refletia no seu corpo físico. E os especialistas falam que essa sensação aqui de envelhecimento dos ossos, ou seja, da dor dos ossos, essa dor só é sentida com alguém com uma depressão muito profunda, tá? Então, eu não estou dizendo que toda depressão é consequência do pecado, como era o caso aqui. Esse é um caso específico de Davi, era um pecado não confessado que estava doendo a sua alma, porque ele tinha uma comunhão profunda com Deus. Agora, o que a gente está dizendo é o seguinte: o nosso corpo, ele é o nosso corpo, a alma e o espírito, eles estão interligados e não tem como desassociar. Então, se tem coisas que você não tratou, não resolveu, nas suas emoções, pode gerar um problema profundo. Tá? Isso não é pecado, ter problemas não resolvidos. Pecado é deixar de escutar o clamor da tua alma, o clamor do teu coração, o clamor das tuas emoções. A gente tem que aprender até a escutar nós mesmos. Por isso que eu digo, escutar requer esforço, tá? Não é só porque você escuta todo o barulho no mundo que você escuta bem. Não, escutar bem é bem diferente. Requer esforço, concentração, tá atento ao que o outro fala e ao que tu fala também. E por último, pessoal, estamos escutando a Deus. Estamos escutando a Deus. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aqui Davi está fantástico, né? Ele está dizendo assim, existem duas vozes bem claras. A voz dos ímpios, pecadores, zombadores, para eles era algo muito, muito claro isso, e creio que para nós deve ser também. Vozes da serpente, sei lá quantas vozes aí estranhas que tem no nosso mundo. E existe a voz de Deus. A voz de Deus revelada na palavra de Deus,
tá? Que requer um pouco de estudo, mas que quando a gente descobre o que a lei de Deus indicava, uma nação justa, uma nação sem injustiça, Deus revela ali todo o seu coração querendo formar uma nação onde todo mundo pudesse se ajudar, onde houvesse amor. Tanto que o resultado da lei é a pessoa de Jesus, né? A lei, depois que a gente entende que a lei é um livro de receita e que Jesus é o pão dessa receita, a gente começa a amar a lei de Deus. Isso eu vou falar em outra ocasião, bem claro. Mas temos escutado a Deus ou temos escutado tantas outras vozes aí? Se você não tem ainda escutado a Deus, eu aconselho a você, escute. Ele criou a boca e o ouvido, e quando Ele fala, não há dor, não há angústia que Ele não possa curar. Que Deus abençoe e um bom fim de semana a todos vocês.